Olá, você que está aí agora, que acessou este canal. Hoje nós vamos nos expressar aqui e falar do tetragrama contido nas escrituras hebraicas. Tetragrama esse que está expresso e escrito nessas escrituras assim. Yod, Rei, Vav, Rei. As escrituras hebraicas e o hebraico é lido da direita para a esquerda. E esse tetragrama ficaria Yod, Rei, Vav, Rei. Escrito na condição de nossa língua, da esquerda para a direita fica Yod, Rei, Vav, Rei. Que em transliterado para a nossa língua vai ficar igual a Y, H, W, H. Bem, concernente a esse tetragrama que está nas escrituras hebraicas e que lá existe mais ou menos 7.000 vezes, do Gênesis ao Apocalipse. Esse tetragrama, claro, ele representa o nome do Deus Todo-Poderoso. E que, com certeza, por muito, no princípio, fora expresso, fora louvado, engrandecido, exaltado pelos hebreus, judeus como conhecidos, israelita, enfim. Mas, como se sabe, os hebreus, eles foram dispersos pelo mundo e deixaram de ter a sua terra natal. E assim, o seu Deus fora um tanto assim esquecido, vamos dizer, por circunstâncias que só o próprio Deus sabe e o próprio povo judeu sabe. E com isso, surgiram as traduções bíblicas há uns 1.500 anos atrás, e que as primeiras foram expressas com esse tetragrama traduzido por Jeová. Bem, mas aí começa a controvérsia, né? Aí uns dizem que, na verdade, a transliteração fonética desse tetragrama não é Jeová. Outros dizem que é Yahvé. E outros dizem que não é Jeová, que não é Yahvé. E assim surgem muitas formas de expressão concernente a esse tetragrama. Mas todo mundo não tem uma definição. E continua muitos a dizerem que, na verdade, foi perdida a pronúncia, a forma de expressão vocalizada do tetragrama que expressa o nome do Deus Todo-Poderoso. E aí, como se sabe, doutrinas, ensinamentos, palavras e ensinos que muitas vezes estão fora da realidade daquilo que é o próprio Deus, daquilo que tem que ser concernente a esse nome e concernente a esse Deus Todo-Poderoso que tudo criou, que tudo fez e que tudo faz. E que por amor a nós enviou o seu Filho Jesus para nos salvar. Mas quanto ao seu nome, a maior parte das religiões não quer expressar, não quer pregá-lo, não quer render louvor a esse nome. E assim fica aquela discussão de que se perdeu a forma fonética expressa, que ninguém conhece, que ninguém sabe. E aí entrou o termo Senhor. E que, na verdade, apesar de muitos dizerem que essa é a forma correta, mas não é. A forma correta é
Jeová. E aí a discussão continua. E nesses dias nós temos visto aí nos canais na internet essa discussão concernente à forma transliterada, foneticamente falando, desse tetragrama, que é a forma de se expressar o nome do Deus Todo-Poderoso. E eu também, como estou envolvido com essa questão de discorrer as escrituras, de ter meu lado interpretativo e que tenho escritos sobre vários assuntos dentro dela, e que fiz parte de uma religião já por quase 16 anos, e que já li muito, e que estudei, e que estudo, também resolvi falar sobre a questão desse tetragrama e da sua forma fonética expressa, vocalizada do nome do Deus Todo-Poderoso. Claro que eu não sou nenhum estudioso, nenhum doutor em hebraico, não sou professor. Eu aprendi o hebraico, como quase tudo que eu aprendi, lendo. E para isso eu fiz o quê? Como eu queria ter uma noção do hebraico, entender a língua das escrituras, de origem das escrituras, eu comprei gramática. Comprei essa aqui, de Gordon Quirron. Uma gramática muito boa e que ensina muito bem o hebraico, e que eu aprendi exatamente por meio dela a noção básica do hebraico para poder ler os escritos da Bíblia. Enfim, poder ter um senso crítico e analisar melhor o que ali está escrito e poder entender também as traduções, por aí. Então, a gramática é essa, muito boa. E, claro, em comprando uma gramática, eu também comprei um texto em hebraico, né, do Velho Testamento e do Novo Testamento. E comprei também, claro, para completar o meu conhecimento e a minha forma de estudo pessoal, comprei dicionários. Comprei esse aqui, que é de Luiz Afonso. Muito bom, e que por meio dele eu dei início ao meu conhecimento do hebraico. Como você pode perceber, ele está bem velhinho, ó, porque eu usei bastante, né? E como é que eu fiz isso? Bom, se eu estava estudando hebraico por meio de leitura, usando gramática, dicionário, enfim, para poder entender e adquirir um certo vocabulário, eu teria que fazer o que todas as pessoas devem fazer se querem de fato aprender uma língua. E aí, eu tive uma ideia, né? Depois de uns 6 meses ou mais por aí, estudando a gramática e procurando entender, eu entendi, em parte, que é o básico que se ensina para que a gente possa entender a língua hebraica e, a partir daí, a gente poder ter um desenvolvimento e poder ler e poder também escrever assim, enfim, o que tem que ser feito para que se chegue ao devido conhecimento, para ler, entender e também expressar foneticamente as palavras. E o princípio básico da língua hebraica está na seguinte expressão. Eles usam o verbo, por exemplo, pau. Esse verbo aqui quer dizer agir, operar, fazer, enfim, é um verbo de ação. E que a partir dele os hebreus, né, criaram um sistema de
organização da sua língua, em termos verbais e em termos como todos possamos assim dizer. E que eles expressam dessa forma assim. Aqui é P, Ain, Lamed. Então, por exemplo, P, gutural. P, Aleph. P, Yoda. P, Nun. E assim vai. E aí vem a segunda letra desse radical aqui, que é Ain. Aí tem Ain, gutural. Ain, Yoda. Ain, Vav. E por aí vai. Ain, Ain. Ain, Ain. Aí tem também a última letra, que é o Lamed, que eles também seguem uma ordem aqui. Lamed, Aleph, Lamed, Reit, Lamed, Ain. Então, você seguindo essa ordem que eles ensinam, é um meio exatamente para a gente entender o hebraico e a partir daí crescer no conhecimento, né? Mas a questão é que, mesmo entendendo isso, você precisa ter vocabulário. E para ter vocabulário, você tem que escrever, claro, ler, né? E eu, por exemplo, para ter um certo vocabulário e ter um certo entendimento, o que é que eu fiz? Eu peguei o texto hebraico que eu tenho, como eu já mostrei aqui, ó. Aí, como nós estamos aí no Salmo, né? Então, nós estamos aqui na primeira carreira, por exemplo. Ashirei, Raish, Asher, Lohalak, Beatzak, Hashaim. Feliz é o homem que não anda no caminho ou no conselho dos ímpios. Né? E assim, eu comecei a escrever. Né? Aí eu fiz isso aqui, ó. Como vocês podem ver aí, aqui é manuscrito, é escrito à mão. Então, eu fiz o seguinte. Escrevi a palavra em português e fui para o dicionário a palavra em hebraico. E assim, eu fiz o salmo todinho. Né? A palavra em português, palavra em hebraico. Palavra em português, palavra em hebraico. E assim, como eu disse, fiz o salmo todinho. Então você pode ver aqui. Feliz, Ashirei, homem, raiz, que axé, não vou, anda, halak, em conselho, batzá, com uns iníquos ou ímpios, baixaí. E assim fui.
E aí fiz isso com o salmo todinho. Como vocês podem ver aqui, ó. E o salmo, aliás, esse pacote aqui que eu tenho aqui, ele está desde o começo do salmo e vai até Malaquias. Tudo manuscrito à mão. E na maior parte eu fui fazendo assim, né? Palavra português, palavra hebraico. As palavras que eu adquiri escrevendo essa primeira parte já estavam na mente. As palavras que eu não sabia, eu ia para o dicionário. E como eu mostrei para vocês, né, eu usei muito o dicionário, como eu mostrei para vocês. Esse dicionário aqui, ó o estado dele. Porque eu usei muito nesse sentido. E a partir daí, o que é que eu descobri? Eu descobri que eu poderia traduzir uma Bíblia. E como vocês podem perceber aqui na folha, à esquerda da folha está português e hebraico. À direita da folha está traduzido como está aqui. Feliz é o homem que não anda em conselho com os ímpios, e no caminho dos pecadores não se detém. E aí eu fui, né, adquirindo o hebraico, adquirindo o vocabulário e os conhecimentos devidos, inclusive, para fazer o que eu fiz no caso, que foi exatamente o rascunho à mão, a manuscrito da Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. E com isso eu já estou quase terminando, né? E logo em breve espero que essa nossa tradução esteja aí para que muitos possam ler. Quero dizer que eu não sou professor em hebraico, que eu não sou doutor. Eu sou exatamente isso que vocês viram. Eu sempre fui de estudar, de ler, de buscar os livros. Até porque tudo que eu aprendi exatamente assim. Né? Comprando o livro e lendo. Né? Porque eu nasci lá no mato, lá na roça. Né? Não tive estudo, fui para a cidade grande e descobri um dia que precisava ter estudo. Fiz um supletivo em 10 vezes, primeiro e segundo grau. Adquiri um certo conhecimento. E como sempre, eu aprendi tudo assim, né? Comprando dicionário, lendo sozinho, e fui. Tudo que eu conheço hoje foi exatamente assim. Quase que eu não fui à escola. Né? Então, o meu hebraico, o que eu conheço do hebraico foi nesse sentido, né? Dicionário, gramática, lendo, escrevendo. E como eu terminei de falar para vocês, com isso eu terminei o quê? Né? Traduzindo a Bíblia, né? Do hebraico para a nossa língua, do Gênesis e Apocalipse. Isso eu fiz em manuscrito, depois eu comecei a digitar, né? E no caso, eu digitei também de Gênesis e Apocalipse, né? Mas agora vamos voltar àquilo que nos propomos aqui, que é concernente à questão da expressão, da forma fonética do tetragrama, que tem muita discussão sobre ele, e que dizem que foi perdido, que não sabe se a pronúncia. E são tantas as conversas que eu fico assim me perguntando, meu Deus, né? Mas é porque realmente não querem pregar, não querem expressar o nome do Deus Todo-Poderoso, até porque isso aí facilita doutrinas um tanto desconexadas desse Deus Todo-Poderoso. Enfim, facilita muita coisa, e aí o Deus do poder, o Deus do domínio, aquele que criou os céus e a terra, criou a tudo e a todos, sim, nos criou, e o seu Filho amado Jesus, ele mandou para nos salvar. E com isso, o nome de Jesus, o seu Filho, é expresso, mas o seu nome não pode ser expresso, né? E aí continua essa guerra aí, embora nós temos no nosso país, no mundo, eu acredito que um é bem conhecida, que são os testemunhos de Jeová, e tem outros que expressam o nome de Jeová. E que eu, no caso, fiz parte de uma congregação, e lá eu fiquei mais ou menos por 14, 15 anos. E que, ao ler sobre essa congregação, essa instituição religiosa, vi nos seus livros, no livro da autora principal daquela instituição,
que ali tinha o nome de Jeová e que ela expressava o nome de Jeová e que essa instituição pregou o nome de Jeová. Mas com o tempo eu descobri que o Deus ali não era Jeová, era outro, e um bando de coisa que a gente vai descobrindo quando você vai atentando para o que se prega, para o que se diz, enfim, o que está escrito, o que é pregado, ensinado, o que está escrito, o que é omitido, essas coisas todas. Mas eu mesmo, quando entrei lá, já entrei com o desejo de pregar o nome de Jeová, até porque foi por esse nome que eu me acheguei a essa congregação, né? E por aí vai indo. Mas voltando ao que nós íamos falar, nós vamos agora falar sobre a questão do tetragrama. Aqui não. Yod, Rei, Vav, Rei. Bem, como já falamos, o hebraico se lê da direita para a esquerda. Esse tetragrama segue nessa ordem aqui. Yod, Rei, Vav, Rei. Bem, aqui agora vem a questão da pronúncia, da forma fonética transliterada ou vocalizada do tetragrama, que expressa o nome do Deus Todo-Poderoso. Então, como todos sabem, há uma discussão nesse sentido. Uns dizem que perdeu-se a pronúncia, que ninguém sabe, que isso, que aquilo, e por isso muitas das traduções traduzem o tetragrama como Senhor. E esses que a traduzem assim, procuram defender, e com isso dizem que perdeu-se a pronúncia. Enfim, são tantos os argumentos, e assim se continua nesse vai e vem, e não há uma definição do ponto de vista da forma expressa desse tetragrama, da sua forma fonética, né? Mas, como eu terminei de falar para vocês, eu estou terminando de traduzir uma Bíblia do texto hebraico do gênero Apocalipse, como eu mostrei aqui para vocês. Fiz a parte em manuscrito, né, do Gênesis Apocalipse, e depois digitei no computador. E aí tem uma história concernente a essa tradução, né? Porque eu fiz a parte em manuscrito do Velho Testamento todinho. Levei mais ou menos 3 anos fazendo isso aí. Aí dei uma parada. E depois de uns 5, 6 anos que eu parei, eu voltei. Porque eu pensei assim, eu escrevi tudo isso à mão. É algo que tem uma certa importância, porque afinal de contas é uma Bíblia, né, que está sendo traduzida. Se eu não digitar isso, não procurar colocar a coisa no seu devido lugar, vai ser jogado fora no futuro. Então, depois de uns 6 anos, ou acho que quase 7, eu voltei a trabalhar com a parte final da parte manuscrita, que aí, no caso, foi o Antigo Testamento, que eu fiz a mesma coisa que eu fiz com o Salmo. O livro de Mateus eu fiz todo, né? Palavra em português, palavra em hebraico. E a partir daí, eu fui traduzindo o Novo Testamento todinho, né? As palavras que eu conhecia, que estavam em mente, tudo bem. As que eu não conhecia, lá no dicionário. E aí, no fundo, a gente terminou a tradução, fez os manuscritos do Gênesis Apocalipse. E também começamos o quê? Depois disso, a digitar no computador. E digitamos todinha. E desde uns 5 anos para cá, eu tenho trabalhado nisso aí, né? Para melhorar aquilo que eu escrevi manualmente e deixar no ponto de uma Bíblia como outra qualquer. Claro que não está 100% perfeita, porque eu não sou nenhum doutor em hebraico, e mesmo que seja doutor, quem quer que seja,
não é fácil fazer um trabalho como esse. Mesmo que tenha muito conhecimento, vocabulário, vai precisar mesmo usar o dicionário, né? E foi o que eu fiz e assim estamos concluindo essa tradução. Mas vamos voltar a falar aqui da questão da forma expressa, foneticamente falando, do tetragrama. Bom, o nome Jeová é conhecido em nossa língua. Para o inglês, Jeová. E aí vai indo. Mas como eu tenho escrito, e diante dessa controvérsia de que se perdeu a forma expressa foneticamente do tetragrama, enfim, eu comecei escrevendo assim, Yahová. Fui indo, mas eu continuei perguntando, qual que deve ser a forma, meu Deus, de escrever o teu nome? E continuei, né? Trabalhando na digitação, aliás, na forma manuscrita, e depois comecei a digitar. E quando eu comecei a digitar, aí algo, depois de um certo tempo, acho que eu já estava mais ou menos em Isaías, não, Reis, para aí, o Salmo, enfim, estava num livro desse aí, usando essa forma. Aí veio na minha mente que, no caso, para a nossa língua, eu deveria escrever Jeová. Em vez de escrever assim, Jeová, sem um H, escrevi com H. É uma coisa que vem intuitivamente. Aí eu falei, se é assim eu vou escrever. E aí, usei esse nome em toda a extensão da tradução que eu estou terminando. Bem, aí diante dessa discussão da questão fonética, eu falei, bom, eu escrevi assim o nome Jeová, que no caso para o inglês seria isso aqui. Jeová. Como se sabe, o rei é gutural, tanto no hebraico como em todas as línguas. No caso da nossa língua, esse H ele nem aparece quando a gente pronuncia, como eu digo aqui, Jeová. Fica praticamente quase a mesma coisa aqui de Jeová seco sem H. Mas enfim, tudo tem um significado. Se nós vamos para o inglês, claro que aqui nós pronunciaremos assim, de Jeová. Mas se percebe que o H, que é uma letra gutural, tanto no hebraico como em qualquer língua, eu estou certo disso, embora haja uma certa forma de expressão. Se você coloca ele antes de uma vogal ou depois, e quando você pronuncia, quase que você não sente a diferença. Por exemplo, se você pronunciar aqui, Jeová, se você pronuncia aqui, de Jeová, então você percebe que o H, o rei, como gutural, é imperceptível, meio, né? Será que antes, será que é depois? E aí fica aquela pergunta, né? E essa eu acredito que é uma das questões, porque as pessoas falam que perderam a forma de pronúncia expressa desse tetragrama com relação ao nome de Deus. Mas eu escrevendo assim, eu também continuei orando a Deus. Falei, eu escrevi assim, estou colocando esse nome numa Bíblia, nos meus escritos. Com certeza alguém vai depois me perguntar por que eu escrevi assim. E aí, da mesma forma que me veio a intuição
para que eu escrevesse na nossa língua assim, ó, com esse H aqui, Jeová, aí também, claro, já entendi que também no caso do inglês, quem sabe mesmo do hebraico, poderia ser escrito assim, de Jeová. Mas, e a forma transliterada? Bom, ninguém sabe, foi perdida. Aqui eu estou escrevendo com base no que já temos em parte. Mas a verdade é que esse tetragrama, ele tem. Ele tem a sua própria pronúncia. E foi aí que eu entendi que o que eu estava fazendo tem um sentido e está certo. Né? Se você pega, por exemplo, aqui, ó. Isso aqui é o quê? Iod é Y. Aqui é o quê? Rei. Então você coloca rei como é pronunciado. Rei. E rei. Aqui é o quê? Isso aqui é um Vav. Isso aqui é o quê? É um Vav. Vav é o quê? 2V. Né? Só que no caso do hebraico, esse Vav também pode ser o quê? Pode ser ovo. Ou pode ser... Não, aqui não. Vamos... Pode ser Vav, pode ser ovo ou uvo. Né? E por que isso? Porque o Vav é uma letra dupla. É Shuruk. É um sibilante. E no caso os masoretes ou masoretas, não sei agora como é que se expressa o nome, eles colocaram o quê? Teolã em cima sobre o Vav, e embaixo Hamas. E por que eles fizeram isso? Claro que eles conheciam, como hebreus, como judeus, pelo menos o básico da forma expressa desse tetragrama, que é mais ou menos o que eu vou colocar aqui. Então, Iod igual a Y. Re, aqui o que? Nós temos um Rolon e o que mais? Para duplicar o Vav. Então vai ficar o quê? Show. E Reová. Então, e Re-O. Aí o que matas, ele fecha com o A. E traz o H, que é a última letra do tetragrama. Então, isso aqui, a forma fonética do tetragrama. E Reová. Vinda dele mesmo. E Re-O-Vá. Pronto, está aqui. E essa é a razão porque eu escrevi assim mesmo sem ter ainda conhecimento disso aqui. Só que eu procurei entender e conversei com meus botões, como se diz, e aí a gente ouve a voz da intuição. E aí vem, e a voz da intuição me disse que é assim, ó, e Re-O-Vá. A partir do próprio tetragrama, você encontra a transliteração, a forma fonética do tetragrama, que equivale e é o nome do Deus Todo-Poderoso. E que está nas Escrituras mais ou menos 7.000 vezes, do Gênesis ao Apocalipse. Né? Então, concernente a isso, eu acredito que eu não expliquei tudo, mas eu acho que deu para vocês entenderem, né? Que a forma expressa, transliterada foneticamente do tetragrama, ela está para I-Re-O-Vá. I-Re-O-Vá. Você seguindo. I-Re-O-Vá. Claro, se você tira o Y e coloca J, vai ficar assim. De Jeová. No caso, para a nossa língua, fica Jeová com acento no A.
aqui se omite o H e entra o acento agudo no lugar do H, né? E aí está a forma fonética transliterada, vocalizada do tetragrama, Yod, Rei, Vav, Re, né? E no caso, como eu falei para vocês, eu já tenho escrito mais ou menos aí, acredito que no resumo mais ou menos 1000 páginas, 1200, concernente a várias doutrinas dentro das escrituras que pode ser ensinada, que pode ser levada às pessoas para o conhecimento da escritura, de quem é Deus, de quem é Jeová, de quem é Jesus, de quem é o Espírito Santo, né? A Trindade, que inclusive hoje eu não aceito, porque eu aceitava sem ainda entender, mas como eu fui estudar, descobri que não tem nada a ver com o Deus Todo-Poderoso, com esse Deus único, e que eu tenho hoje como explicar pelos estudos que eu fiz, pelos escritos que eu tenho, até porque eu já tenho no Amazon o meu primeiro livreto, né, que eu tinha escrito em manuscrito e que eu passei para computador já há muito tempo, mas que estava lá e que agora eu terminei e coloquei esse livreto no Amazon, que tem o título de As Escrituras como elas são. E os subtítulos: Quem é Jesus? Quem é Jeová? Quem é o Espírito Santo? É uma pessoa à parte do Pai? É uma pessoa à parte do Filho? É um anjo? Quem é o Espírito Santo? E também tem a questão da oração. A quem devemos orar? Nesse livreto você vai encontrar esses temas aí, de forma que eu procurei aclarear, onde as perguntas e as respostas. E, claro, os versos bíblicos, para que você ali possa perceber as verdades na Escritura concernente a esses assuntos, e você possa ter uma orientação de como seguir. E para você encontrar esse nosso livreto lá no Amazon, claro que você pode digitar as escrituras como elas são, mas vai ser mais difícil. Para você encontrar facilmente, você vai digitar Zezé de Lima, e-book. Aí você vai encontrá-los. Aí tem o primeiro que eu coloquei em português e logo em seguida eu traduzi, eu fiz a versão do mesmo livro em inglês. Então lá você vai encontrar as duas versões, português e inglês, né? E que falam das mesmas coisas. E claro que eu tenho mais outros livretos, outros escritos, como eu já disse, sobre a questão da Trindade, o que significa a Trindade, né? Enfim, os 144.000, a primeira e segunda ressurreição, o milênio, e por aí vamos. Então, no caso, com relação ao tetragrama, oh, que coisa. Nós já demos a explicação, como vocês viram aí. A pronúncia vai ficar de Jeová. De Jeová. Da nossa língua português, de Jeová. Aí cabe aos estudiosos analisar e procurar entender se o que eu falei tem a ver, né? Iode, Y. Vogal, Y. Re. Aqui tem o que rolar. O que max. E aí está formado e Jeová, ou de Jeová, ou Jeová para a nossa língua. Voltando a falar dos meus escritos, mostrei para vocês
os dicionários, né? Mostra aqui, ó. Aqui, isso aqui é exatamente o manuscrito de Salmos a Malaquias, né? Do Velho Testamento. Aqui são os manuscritos de Gênesis a Job, que chega aos Salmos, né? Isso do Antigo Testamento. E do Novo Testamento nós temos aqui alguns cadernos, né? E tem mais outros por aí, que está tudo manuscrito e que completa a tradução da nossa Bíblia, né? E no caso, logo em breve, no ano que vem, espero até a Páscoa, depois um pouquinho, até a metade do ano, espero que eu possa tê-la aí, no caso, no Amazon, para que muitos possam ler, enfim, e que possa ser conhecida. Espero isso em Jeová. E assim, diante dos meus conhecimentos, se for da vontade de Jeová, quem sabe a gente venha abrir um grupo religioso. Vai depender de que alguém esteja interessado em pregar a palavra de Deus e defender o nome de Jeová e pregar as doutrinas da Escritura falando desse Deus, do seu Filho Jesus, do Espírito Santo na forma expressa, da força do poder de Jeová e não como uma terceira pessoa, porque essa é a doutrina e os entendimentos que eu tenho, os ensinamentos que eu tenho a pregar, de que não há uma terceira pessoa, né? Há o Pai, o Filho e os anjos, né? Mas não há uma terceira pessoa. E se você ler o meu livro, as escrituras como elas são, como eu já falei, você vai ver que eu falo com conhecimento de causa. Está lá tudo explicado. E você vai ver que eu estou certíssimo. E você vai descobrir muito mais sobre a escritura e as verdades nelas contidas. E se for da vontade de Deus, o Todo-Poderoso, Jeová, seu Filho Jesus, na força do seu poder, na ação dos seus anjos, nós vamos reunir pessoas que estejam interessadas em pregar a palavra de Deus. Como disse, claro, vai ser aberto uma nova religião, né? Ou, sei lá, a unir-me a alguma religião, não sei se vai ser possível sair. Porque no caso, eu disse para vocês que eu fui adventista. E conheço bem a história dos adventistas, né? E a White, os seus livros, o que ela diz, né? O que ela diz. E sei que a igreja adventista de hoje não é a igreja da profecia, aquela igreja que surgiu como igreja profética, para que as verdades do Deus Todo-Poderoso e seu nome fossem expressos. Até porque o White, aqueles pioneiros, seu marido, Tiago, Smith e outros lá, né, defendiam o nome de Jeová, um Deus único, com o seu Filho Jesus e o Espírito Santo como sendo a força do poder do Filho e do Pai na ação dos anjos, ou deles próprios, agindo em meio à humanidade para salvá-lo e para orientá-lo no sentido de salvação. Mas, infelizmente, com o decorrer do tempo, tudo mudou e aquilo que não era devido aconteceu. A igreja deixou de ser uma igreja que pregava aquele Deus único e poderoso, com a interação do seu Filho Jesus, na força do poder de seu Espírito, e passou a ser uma igreja trinitarista, passou a pregar a Trindade. Aí já saiu e deixou de ser aquela igreja da profecia, aquela igreja que Jeová escolheu para que fizesse expressa a verdade da Escritura e fizesse expressa o seu nome, e que o White fez muito bem isso aí. Mas eu sei, e para quem lê direito e presta atenção nos seus escritos, sabe que ela nunca defendeu a Trindade. Ela nunca pregou a Trindade. Inclusive, ela nem usava e nem usou o nome a Trindade. Você pode encontrar hoje nos escritos adventistas, da Ellen White, o nome Trindade, mas ela mesma nunca usou esse nome, né? E ela nunca defendeu a Trindade. Ela falou sempre, em seus escritos, de Jesus, né, o Filho do Pai, Jeová, e o Espírito como interação de força do Pai
junto com o Filho, e aí também a força de operação dos anjos. Então essa é a formação da divindade, o Pai, o Filho e os anjos. Não tem nada de terceira pessoa, e como eu já disse, basta você, né, só e ler as escrituras, ler os livros de pessoas como este que vos fala, que saiu de uma igreja trinitarista e que por algum tempo até defendeu a Trindade, mas com o tempo foi estudar, foi ler, descobriu que na verdade isso não tem a ver com Deus único, até porque no Antigo Testamento em nenhuma vez se ouve falar dessa Trindade, né? Sempre se fala de um Deus único, dos anjos, e por aí vai indo. E entre os anjos, o principal deles é Jesus, né? Aquele anjo que operava na saída do povo do Egito para a terra prometida era Jesus, né? E lá em Êxodo 23, acho que do 20 a 21, 22, por aí, Jeová fala desse anjo que iria à frente do povo. E por aí vai indo. E ainda temos também Miguel, o grande príncipe, que na verdade esse representa Jesus. E quem lê bem Daniel deve se lembrar daquele momento que Gabriel veio para falar com Daniel, para lhe explicar as profecias, as suas visões. E o rei lá de Tiro, que é um ser humano, né? Imagina isso aí, o rei de Tiro, que é um ser humano, ele interpelou o anjo Gabriel por 21 dias, e Gabriel não poderia falar para Daniel, explicar para Daniel. E aí veio quem? Miguel, o grande príncipe, e aí deu ordem, e quem estava impedindo teve que abrir mão do empecilho, porque era alguém mais poderoso e que poderia agir de forma direta e fazer a coisa acontecer. E aí o anjo Gabriel foi liberado e disse para Daniel todas as coisas que você conhece. Você já leu o livro de Daniel, se você não já leu, vai ler e você vai ver que isso está escrito lá. E o que é curioso nesse sentido aqui é que um homem impediu de um anjo falar para outro homem as coisas de Deus, e que precisou um anjo mais forte e poderoso, que nesse caso o grande príncipe Miguel, que é o príncipe dos anjos, e a Bíblia deixa isso bem claro, e que é o próprio Jesus, né? Aí deu ordem e aí a coisa aconteceu, né? E aí você vai ter uma ideia de como é complicado. Às vezes você se pergunta, por que as coisas acontecem na terra? Por que Jesus não voltou? Exatamente porque tem seres humanos, muitos, inclusive dentro da religião, se doando ao filho das trevas, para se manter no engano, na mentira, na forma expressa das inverdades, das escrituras, para se manter no poder, no domínio, esquecendo de pregar a verdade das escrituras. E com isso, os anjos que estariam prontos, que estão prontos para levar as pessoas a mensagem, porque até está escrito lá em Apocalipse, eu vi um anjo voando no céu, que levava o evangelho eterno. Mas esse evangelho eterno está sendo impedido de ser pregado, porque tem pessoas aí, inclusive, eu acredito que a própria instituição que eu fiz parte, que inclusive defende muito essa mensagem, mas ela está, de certa forma, fora dos termos de levar a mensagem. Por quê? Porque é que o anjo diz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque chegou a hora de ser juiz. E quem é Deus? É Jeová. Dai glória a Jeová. E eles pregam Jesus como Deus. E Jeová, em parte, nós conhecemos, pela maior parte dos cristãos, parece até ser demônio, né? Que precisa mudar isso aí. Que precisa entender que ele disse e vai se cumprir a palavra dele. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Pai de Jesus Cristo. Ele é o nosso Pai. É aquele que pode, que está acima de tudo e de todos. Não é por acaso que Jesus disse, eu vou para o Pai porque o Pai é maior que eu. Isso aí está escrito lá em João 14, 28. Claro que alguém vai usar versos outros para dizer, não, mas é porque ele estava na carne, e que isso, que aquilo, e por isso que ele é menor que o Pai. Não. Nos céus há uma hierarquia, né? E a vida e a organização só pode seguir, inclusive entre os homens, com hierarquia. Sem hierarquia não
tem nada certo. Apesar que os homens são iguais entre Deus, entre as leis, mas é igual no sentido, né, de quando se pratica o erro, de quando se pratica o crime. Aí todos devem sofrer a punição do crime cometido, do erro cometido, do pecado cometido. Mas quando se trata de evolução, de crescimento, se trata de uma ordem, porque sem essa ordem jamais poderia haver organização. Tem que haver uma ordem hierárquica. E no céu, em primeiro lugar, e aqui na terra também. Então, logo, Jesus é o Filho de Deus, não é o próprio Deus, não é o próprio Jeová. É preciso se entender isso. E é só ler as Escrituras, e os meus escritos vai falar bem disso aí. Eu vou, no caso, aos poucos colocando, e vou procurar mostrar para aqueles que contestem isso aí, que eles estão errados, tanto os trinitaristas como os que eles chamam de unicistas, né? Que tem os trinitaristas, que pregam 3 pessoas na divindade, está errado. E tem os unicistas que pregam que Jesus é o próprio Jeová, também está errado. Porque Deus é único, mas ele age de forma plural. Como de forma plural? Porque ele é único como Deus. Ele está acima de tudo e de todos. Ele opera em tudo e sobre todos. Mas ele trabalha com a pluralidade. E quem é a pluralidade de Deus? Jesus, o seu Filho, que é o príncipe dos anjos, o comandante, né? E os seus anjos. Está escrito lá em Hebreus. E não são os anjos, todos eles espíritos, que ministram, que trabalham, que servem em favor de nós para a nossa salvação? Hebreus 1,14. Então, logo, os anjos são santos e é o poder de Deus em operação. Então, é preciso entender todas essas coisas e deixar de ser rude e ficar preso a doutrinas que não condiz com o Deus verdadeiro, com a unicidade desse Deus. Não confunda a unicidade com unicista. Unicidade é que ele é único mesmo e acabou. Ele deixa isso bem claro. Está escrito lá em Isaías 44:6. Eu sou Jeová, e não há outro. Além de mim não há Deus. Então por que agora tem 3 deuses? De onde vem essa ideia? Lá em 1 Coríntios 8:6. Porque há um só Deus, o Pai. E o Filho segue numa interação. Lá em João 17 diz: porque a vida eterna é essa, que conheça a ti, o único Deus verdadeiro. E quem disse aí? Isso aí? Foi Jesus. Então, se o Pai é o único Deus verdadeiro, por que agora há 3 deuses? De onde vem essa ideia? Eu sei que tem os versos lá que os caras usam para tentar fazer você entender que eles estão certos, mas não é verdade. Um verso muito que eles usam muito é aquele de Tomé, né? Que Tomé, ao ver Jesus depois da ressurreição, se espantou. E claro, você, eu, nós, qualquer um, quando se espanta, você expressa uma forma de interjeição. E foi o que fez Tomé. Quando ele viu que era Jesus que tinha ressuscitado, aí ele disse: Senhor meu Deus. Mas ele não estava falando isso, dizendo que Jesus era o próprio Deus. Ele não acreditava que Jesus era o Cristo, Filho de Deus. Imagina ele acreditar que Jesus era o próprio Jeová em pessoa ali. Não tem sentido essa interpretação. Dizer que ao Tomé, quando falou isso, Senhor meu Deus, estava dizendo que Jesus era o próprio Deus. Não, ele não estava dizendo isso não. Ele se espantou, porque ele era um descrente, ele não acreditava em Jesus, em muitas coisas que Jesus falava. E a partir daquele momento ele se espantou, e ao se espantar, ele agiu com essa interjeição. Ou seja, quando você se espanta, que você vê uma coisa e fala: meu Deus, você está dizendo que aquilo lá é Deus? Não, você não está dizendo. Você falou aquilo porque você se espantou, você se surpreendeu, e foi o que aconteceu com Tomé. Ele não estava dizendo que Jesus era o próprio Deus. Mas os trinitaristas, eles usam desse verso aí para dizer que Tomé estava dizendo que o Jesus é o próprio Deus. Que nada a ver, né? É só você parar e analisar. Por aí, nesse momento, nós vamos agradecendo a todos e voltamos depois a colocar mais vídeo e vamos colocar mais sobre os nossos inscritos, né? Hoje colocamos, como vocês viram, sobre a questão
do tetragrama. Mais uma vez aqui, né? Entendeu? Yod, Rei, Vav, Rei. E que nós falamos, né? Que a forma fonética expressa desse tetragrama vai ficar e Re, O, Vá, O, de Re, O, Vá. E para nossa língua, G, O, Vá. Acento no A substituindo H. Né? Esse é acento agudo, ele, nós sabemos, por exemplo, quando a gente fala está, se você quer colocar, aí você faz o quê? Você coloca o acento agudo e tira o R. É mais ou menos isso aqui. Né? Bom, nesse caso já falamos um pouco sobre essa parte que queríamos falar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja. E espero que em breve eu possa já colocar, que eu devo colocar no próximo vídeo, algo nesse sentido dos conhecimentos, dos escritos que eu tenho, concernente a quem é Jesus, a quem é Jeová, o Espírito Santo. Que, como eu já disse, eu tenho um livreto escrito lá no Amazonas, que está com 16, o inglês está com 20. É de acordo lá, a hora que eles imprimem o negócio lá, que coloca as coisas lá. Mas, né, por aí. Né, mas no escrito que eu tenho em casa estava com 23 páginas por aí. E o inglês mais ou menos também. Mas tudo bem, para você encontrar é só ir no Amazon e colocar lá Zezé de Lima e book. Você vai ver lá, você pode adquirir, você pode ler. E assim ter um conhecimento maior do que eu estou falando, e do que eu quero falar, e do que vou falar. Porque tem bastante escrito, como eu já mostrei aqui, tudo à mão. E que no caso da escritura, a tradução, eu já passei para o computador, está quase pronto. E no caso dos meus escritos, eu ainda tenho que trabalhar neles. Porque apesar de eu ter escrito há uns 14, 15, 16 anos atrás, mas estava aí, né? Eu estava traduzindo a Bíblia, que só no caso dela deve ter levado mais ou menos uns 8 anos. Deve ter levado mais ou menos 3 a 4 para fazer o manuscrito à mão. E tem uns 3 a 4 não, tem mais. De 4 para 5 já está chegando, que eu estou trabalhando na parte de digitação, de corrigir, porque é difícil, né? Sempre você come uma letrinha, né? E por aí. Aí você dá uma lida hoje, dá outra lida amanhã, e sempre aparece a palavrinha que tem uma letra comida, e por isso que tem que ler várias vezes. Eu já li, acho que de uns 3 anos para cá, devo estar na 10ª ou 12ª vez. Mas eu espero que essa última já me seja o suficiente para que eu possa colocar aí para que as pessoas possam ler e que possa essa palavra ser usada e pregada, e que o nome de Deus Jeová possa ser pregado. E que, se for a vontade dele, como eu disse, a gente pode abrir uma religião. Só resta que pessoas estejam interessadas em seguir comigo nesse assunto e que esteja disposto a pregar o nome de Jeová, de Jesus como Cristo, Filho de Jeová, e o Espírito Santo, a força do poder de Deus, operando por meio de Jesus e dos anjos, e ele próprio como pessoa, porque ele é o poder absoluto do universo. É quem faz tudo, e fez tudo, e faz todas as coisas, e pode todas as coisas. Então, nesse momento, eu agradeço em nome de Jesus. Amém.